Na última aula, nós discutimos a vida, a obra, as grandes contribuições que Newton deu à ciência de uma maneira geral, falando da alquimia, falando das suas contribuições à teologia, falamos sobre a sua vida, sua obra e, finalmente, as suas contribuições à matemática. Isso foi na última aula. Nessa, nós vamos falar tão somente sobre as contribuições de Newton à física. E aí, nós vamos começar pela óptica. As suas contribuições para a óptica, elas são importantes, em primeiro lugar, por conta de propostas que ele fez, né? No entendimento do fenômeno das cores, né? E ele se preocupava também com o fenômeno do arco-íris, né? E esse foi um dos primeiros trabalhos publicados, foi sobre esses fenômenos das cores e do arco-íris. E essas pesquisas, então, foram publicadas na revista, que é a Philosophical Transactions, da Royal Society. Então ele publicou esse primeiro trabalho em 1672, no qual ele resume uma série de achados que ele fez ainda quando estava em casa nos anos da peste, e depois as pesquisas que ele fez em anos subsequentes, né? Esse foi, na verdade, um dos primeiros trabalhos que ele publicou relativamente rápido. Havia obtido alguns desses resultados em 1665 e publicou em 1672. Isso é muito rápido para Newton. Ele era um físico experimental excelente, né? E uma das experiências conhecidas como experiência Crucis, ele primeiramente poliu, né, uma lente triangular, né, e fez uma série de experiências, né, com essa lente. Muito bem, Newton publicou um livro sobre óptica. Esse livro ele foi posteriormente editado várias vezes, e nós temos uma edição da EDUSP, sim, com esse título de Óptica de Newton, né? Ele se interessa pelo fenômeno das cores, né? Fala da reflexão, refração, cores está no final lá do livro, e do fenômeno que ele chamava de inflexões. E agora, curiosamente, ele dava o nome de fenômeno das inflexões ao fenômeno da difração, que Grimaldi, muito tempo antes dele, já chamava de difração. Agora, essa palavra inflexões foi uma palavra introduzida por Hooke. E aí não é que Newton resolve utilizar a palavra introduzida por Hooke, né, para inflexões. Então o livro dele é sobre um tratado das reflexões, refrações, inflexões, ou seja, difração da luz e as cores, né? Depois alguns apêndices, em algumas dessas edições, apêndices de matemática. Mas o que é importante aqui, e eu gostaria de ressaltar, é essa descoberta fantástica de Newton de que a luz poderia ter uma natureza corpuscular. E ele dizia, pois é evidente que a luz consiste em partes, tanto sucessivas como contemporâneas. Então veja, Newton, a rigor, foi o proponente da teoria corpuscular da luz que foi retomada por Einstein em 1905. Portanto, mais de 2 séculos depois de Newton. Agora, é claro que essa teoria tinha uma série de limitações e Newton não poderia, por exemplo, explicar, né, o fenômeno da difração. Ele apanhou muito com esse fenômeno. Com 23 anos, ele descobriu esse fenômeno fantástico aqui, onde um feixe de luz incide num prisma, e ele teve a ideia, então, né, de polir uma superfície sob a forma de um prisma, incidir a luz num prisma, e olha só o que acontecia de acordo com essa ilustração aqui, ou com essa foto. A luz é decomposta em várias cores, formando um verdadeiro arco-íris, né? E ele então dizia que as cores não são qualificações da luz, derivadas das refrações ou reflexões dos corpos naturais. São propriedades, né, originais inatas, que diferem
em raios diferentes. Alguns raios tendem a apresentar uma cor vermelha e nenhuma outra, outros uma cor amarela e nenhuma outra, outros uma cor verde e nenhuma outra, e assim por diante. Newton descobriu aqui, então, esse fenômeno que é conhecido como dispersão da luz, né, ao passar por um meio. E é claro que é porque o índice de refração depende da frequência, né, no caso, por exemplo, do vidro. E isso provoca, então, esse efeito. E Newton descobriu isso aqui experimentalmente, né, e foram descritos esses fenômenos todos no seu primeiro trabalho, aquele já que eu mencionei antes, né, e isso 2 meses depois que ele completou 29 anos. Existem várias formas da gente ver o comportamento oposto da luz. Aqui à esquerda tem esse disco conhecido como disco de Newton. Ele comprova essa teoria ao contrário, na verdade. Ou seja, a soma das muitas cores acaba dando branco. Basta que você gire esse disco com uma certa velocidade e o que você vai perceber é a luz branca. É como você reproduzir aquela experiência ao contrário. As várias cores se unindo, formando a luz branca, né? É claro que você pode fazer isso de uma forma bastante sofisticada. Uma coisa que é interessante a respeito das descobertas de Newton é esse fenômeno muito bonito, muito curioso, no qual quando você coloca uma lente esférica sobre uma superfície, desde que uma das suas faces seja plana, né, olhando agora de cima, e a luz agora incidindo de cima, você vai ver essas franjas, esses anéis belíssimos, né, conhecidos como anéis de Newton. E o Newton também percebeu que isso depende muito da distância que está uma parte da lente, né, até a superfície na qual ela está depositada, né? Então, essa foi uma contribuição muito importante de Newton, e isso é muito interessante. Finalmente, Newton desenvolveu um telescópio, né? Ele percebeu as deficiências, né, de um telescópio refrator, né, por conta exatamente daquele problema da decomposição da luz, que introduz alterações na imagem, né? E Newton então descobriu e propôs um novo telescópio, que recebeu o nome de telescópio de Newton, ou telescópio refletor. Ele também descobriu, inventou um microscópio refletor, né? E alguns anos mais tarde o sextante. O fato é que Newton tinha uma habilidade também experimental, né? E construía equipamentos e fazia experiências e assim por diante, né? Nesse livro dele de ótica, né, que é a obra mais lida de Newton, porque aqui entre nós, ler os Princípios é uma dificuldade monumental, né, porque ele é muito baseado em uso de demonstrações com base na geometria clássica, das cônicas, de Apolônio. É muito difícil ler os Princípios. Esse é o livro mais lido. E é curioso que, por conta daquelas querelas, brigas de Newton com Hooke, nós vamos daqui a pouco ver uma dessas famosas, tá certo? Ele não publicou esse livro, Ótica, enquanto Hooke era presidente da Royal Society. Hooke morreu em 1703 e no ano seguinte Newton então publicou esse livro, agora ele na qualidade de presidente da Royal Society, o livro Ótica, né? É claro que essa teoria corpuscular só azedou ainda mais as relações dele com o Hooke e um pouco com Huygens, se bem que ele nunca teve nenhuma disputa realmente séria com Huygens, exceto essa de natureza científica, porque esses dois defendiam, claro, a natureza ondulatória da luz, e Newton defendia a natureza corpuscular, né? Aqui eu tenho algumas imagens, né, do telescópio refletor de Newton, é uma cópia do original, e ainda se usa muito
telescópios refletores, como eu tenho essa imagem aqui, de forma que Newton acabou dando uma grande contribuição para a astronomia também, criando, né, um instrumento de observação. Newton era um defensor da teoria corpuscular da luz, como eu disse antes, dizia que é claro, é evidente que a luz consiste em partes, né? E essa é a teoria vigente. De certa maneira, ele teve essa ideia brilhante, né? Mas ele percebeu, por outro lado, que ele tinha uma série de limitações para explicar alguns fenômenos, né? E esses fenômenos de interferência da luz, como os anéis que ele descobriu, né? E o fenômeno da difração só dava para ser, ou só seriam possíveis, né, de serem explicados à luz da teoria ondulatória. Então, aí estava a limitação da teoria corpuscular. Mas, de qualquer maneira, essa é a teoria vigente hoje. Na verdade, a teoria vigente é uma teoria que nós diríamos que leva em conta as duas naturezas da luz, né? A corpuscular e a dualística. Em alguns fenômenos se apresenta mais a natureza dualística, em outros fenômenos se apresenta mais a natureza corpuscular. Mas essa natureza corpuscular havia sido prevista por Newton. A obra-prima de Newton foi esse livro, na verdade, 3 livros, né? Como eu disse antes, eles são conhecidos como os Principia. Mas a preocupação de Newton era com introduzir novos princípios para a filosofia natural. Que princípios eram esses? Princípios matemáticos da filosofia natural. Porque até então, o que vigia era basicamente a filosofia para descrever os fenômenos naturais. Como nós sabemos, a filosofia natural ela era voltada ou era pensada para descrever os fenômenos fazendo uso do raciocínio, da lógica, assim por diante. E Newton aqui advoga uma mudança, né? Fazer uso dos princípios matemáticos, né, para a filosofia natural. Ou seja, o uso da matemática na descrição dos fenômenos físicos. E ele chama a atenção para isso. É claro que isso já havia, de certa forma, se iniciado para alguns, né, com Galileu, né, mas para outros isso retroage mais ainda no tempo, né? Eu acho que não vale a pena a gente entrar nessa disputa, né? Arquimedes, por exemplo, acho eu, que também introduziu métodos matemáticos, métodos experimentais no estudo dos fenômenos físicos. Mas aqui estava Newton, então, propondo, né, uma mudança, introduzir os princípios matemáticos da filosofia natural. Eram 3 volumes. O primeiro volume falava do movimento dos corpos. O segundo volume era uma continuação, mas ele também aqui aborda os meios contínuos. Essa é a diferença do caso anterior, né? E, finalmente, o sistema do mundo, no qual ele agora aborda a teoria da gravitação. Newton havia trabalhado uma série de assuntos interessantes, né? Mas ele não tinha nada preparado como um trabalho científico ou organizado aquilo sob a forma de um livro. A história desse livro pode-se dizer que ela se inicia de uma primeira visita de Halley. Halley, ele era um cientista muito respeitado. Esse é o qual se atribui o nome do cometa que nos visita de 76 em 76 anos, o cometa Halley. Ele era um grande astrônomo, um cientista importante, e ele era muito habilidoso para lidar com Newton. Em agosto de 1684, Halley veio conversar com Newton para falar sobre um problema, né, que era o seguinte: ele e Hooke e alguns outros propunham que a força que nós hoje denominamos gravitacional variava com o inverso do quadrado da distância. Em agosto de 1684, o Halley fez uma pergunta para Newton. Ô Newton, você sabe qual
é a órbita de um objeto que fica sujeito à ação de uma força que varia com o quadrado da distância? E Newton respondeu, sim, uma elipse. Mas era justamente isso que Halley estava querendo ouvir. Ele disse, então, por favor, demonstre isso para mim. O Newton falou, olha, eu não sei onde é que estão os meus cálculos. Estão em alguma gaveta aí, eu preciso ainda recuperar. Halley ficou tão entusiasmado com essa ideia que ele voltou em novembro de 84 e ele então encontrou sobre a mesa de Newton um trabalho com esse título, De Motu. Né? O Halley ficou tão entusiasmado, né, e agora aí existem algumas divergências. Né? E alguns autores dizem que o Halley bancou do seu próprio bolso a publicação do livro de Newton. Né? E ele fez o Newton prometer que ele apresentaria esses resultados à Royal Society. E Newton acabou, de fato, prometendo. Né? E esse primeiro livreto foi, então, a base desses 3 livros dos Principia. O manuscrito ficou pronto em 1685, no entanto, algumas correções e ele teve que entender mais algumas coisas. Ele só entregou em 1687 em 1686 e em 1687, então foi impresso, né, foi feita a primeira impressão desse livro famosíssimo. Né? E ele por pouco não joga tudo fora. Né? Isso porque nessa briga dele com Hooke, né, ele ficou muito bravo e disse, não vou apresentar nada para a academia, porque o Hooke era presidente da academia. Do que se tratava? O Hooke, ele propunha que a força exercida pelo Sol em relação aos planetas e da Terra, em relação aos objetos que caem, seria inversamente proporcional ao quadrado da distância. E ele escreveu algumas cartas, uma correspondência foi trocada entre Newton e Hooke, e depois que o Newton publicou tudo aquilo, o Hooke queria algum crédito, porque afinal de contas o Newton não havia tido acesso a uma série de ideias e de cálculos de Hooke, e Newton ficou bravíssimo e disse que enquanto Hooke estivesse na academia ele não iria apresentar. Depois ele mudou de ideia e apresentou essa obra famosíssima, né? Mas o fato é que Hooke descobriu isso e Newton, surpreendentemente, deu o crédito a Huygens, a Wren, deu o crédito a Halley por essa descoberta, mas nunca mais mencionou Hooke, e que estava, na verdade, à frente dessas ideias. Né? Muito bem. No primeiro livro, Newton estabelece a base da dinâmica, conhecida hoje como dinâmica newtoniana. No segundo livro, Newton se dedica ao estudo de alguns problemas interessantes na mecânica, relativamente simples, mas agora simples quando você usa o método de fluxo, ou fluxions, né, um método do cálculo diferencial integral. Isso ele conhecia muito bem, e ele explorou esse método para estudar problemas não triviais. Por exemplo, o movimento de um corpo sob o efeito de uma força viscosa. Isso ele fez, né, nesse segundo volume. Lidou também com fenômenos ondulatórios, né, com hidrodinâmica, hidrostática. Em resumo, tratou da mecânica dos meios contínuos também nesse segundo volume dos Principia. Né? Estudou também o fenômeno das marés. Né? No livro 3, né, aí sim, ele passa a considerar a questão da força gravitacional, a lei da atração gravitacional, né? A teoria da gravitação universal. Né? Isso ele trata nesse terceiro volume. Né? O problema desse livro, como eu apontei antes, né, é a leitura que é muito difícil, ele faz muito uso de figuras e é muito difícil seguir o raciocínio dele, especialmente para as pessoas que não conhecem
tão bem, né, a geometria clássica dos gregos, né, as cônicas, né, os livros de Apolônio, que ele faz muito uso. O fato é que eles acreditam que Newton, de fato, derivava aqueles resultados a partir do cálculo diferencial integral, mas como as pessoas não conheciam o cálculo diferencial integral, ele apresentava sob a forma de argumentos geométricos, né? Isso, então, faz com que o livro seja muito difícil de ser lido, né? O primeiro livro fala da dinâmica e ele agora introduz, né, algumas definições, 8 definições, né? 4 são muito confusos, fala sobre a força centrífuga, né? E 4 delas a gente reconhece relativamente bem. A primeira, ele define matéria da melhor maneira que ele pôde, como a quantidade de matéria, né, é a medida da mesma, resultando da densidade do volume conjuntamente. Na verdade, ele não está definindo matéria, quantidade de matéria, ele está definindo aqui o que a gente chama hoje de massa. Essa é uma definição, a melhor que ele pôde, de massa, né? Mas é um pouco diferente do que a gente tem hoje. A quantidade de movimento ele define em seguida, a força inata da matéria, ou a vis incita, né? Vis é um termo para força. Newton escreveu esse livro, como se vê inclusive pelo título, utilizando o latim, e isso era coisa de gente culta, né, daquela época. As pessoas que eram muito cultas escreviam em latim. E ele escreveu esse livro, então, em latim, e é por isso que aparecem essas palavras, vis incita e assim por diante, né? Enfim, depois ele apresenta uma definição muito importante, que é a definição de força. Uma força impressa é uma ação exercida sobre um corpo para mudar seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta. Essa força só existe enquanto dura a ação. Ele define com muita precisão o conceito de força. É a sua 4ª definição dentre as 8 definições do primeiro livro. Depois de apresentar essas 8 definições, Newton propõe 3 axiomas. Esses 3 axiomas hoje são entendidos como leis, ou as leis de Newton. A primeira lei é a lei da inércia. E Newton é um dos primeiros a reconhecer que a formulação dessa lei deve-se dar o crédito a Galileu pela formulação dessa lei. Ou seja, tudo permanece como está se não houver nenhuma intervenção como uma força, né, para alterar o estado de movimento de um corpo. A segunda lei, essa é muito conhecida e todo mundo enuncia essa lei a todo momento, apesar de não entenderem a profundidade desse enunciado, força é igual a massa vezes a aceleração. E essa é a segunda lei e é a lei fundamental, na realidade, de toda a dinâmica, né? Finalmente, a lei da ação e da reação, né? Para toda força que surgir num determinado corpo, como resultado de alguma interação, né, deve surgir nesse segundo uma outra força, chamada de reação, cuja intensidade e direção são as mesmas da primeira, mas o sentido é o oposto. É interessante observar que Newton, nesse livro, ele segue uma sequência bastante parecida com os elementos de Euclides. Por quê? No caso dos elementos de Euclides, ele apresenta, primeiramente, uma série de definições, né, e depois postulados ou axiomas e, finalmente, proposições. Muito bem, Newton segue a mesma sequência de definições, depois axiomas, as 3 leis, e depois ele deduz 8 proposições, né? Não é o caso da gente discutir agora, mas essa é a estrutura que Newton fez uso para apresentar as leis da mecânica, né? Finalmente, vamos abordar a última grande contribuição, ou uma das grandes contribuições de Newton, a última nessa sequência hoje, né, que é a teoria da gravitação, né?
A teoria da gravitação, ela é considerada como tendo sido desenvolvida ao longo de 3 fases, né? Na primeira fase foi aquela fase de 2 anos, enquanto Newton estava de uma forma, digamos, forçada a ficar em casa nos anos da peste, naqueles 2 primeiros anos, né? Depois, na segunda fase, que se iniciou em 1679, foi quando Hooke enviou uma correspondência, eu já mencionei isso antes, para Newton falando desse problema da força variar com o inverso do quadrado da distância, né? Então, em 1679 até 1680, eles trocaram correspondência. Finalmente, o aparecimento de Halley com esse problema, e Halley incentivou Newton a publicar os resultados dos seus trabalhos, e isso aconteceu, então, de 1684 a 1686. Alguns entendem que a queda de uma maçã enquanto ele estava descansando, como eu disse, descanso forçado, né, na sua fazenda, né, ou da família dele, né, ele viu a queda de uma maçã e isso deu um clique, sabe-se lá. Porque, na verdade, muitas dessas histórias a gente não tem como confirmar. Se é fábula ou não, não importa. O fato é que Newton começou a pensar na gravitação enquanto ele estava em Woolsthorpe, na fazenda da família dele. E ele não deixa margem a dúvidas ao escrever. Naquele ano, desde 1665, comecei a pensar na ideia de estender o efeito da gravidade para a órbita da Lua. Foi isso que ele começou a pensar, né? E começou nesse ano. E a ideia dele é encontrada numa outra publicação que aparece, por exemplo, na edição do livro Os Principia, a primeira edição nos Estados Unidos, né? Naquela edição existe um 4º livro que é meio de divulgação e ali aparece essa figura de Newton, né? A ideia de Newton é a seguinte: se eu tiver um canhão e atirar bolas de canhão e aumentar a potência do canhão, essa bala vai atingir pontos cada vez mais longe. Então eu posso imaginar um super canhão de tal maneira que eu atire uma bola e ela não caia mais. Ela dá uma volta sobre a Terra e volta sobre si mesma. Nesse caso, a bala exibiria uma trajetória que é uma circunferência, ou seja, um movimento circular. Esse raciocínio de Newton é perfeito. Logo, pensou ele, a Lua seria algo parecido com uma bala de um canhão atirada com muita velocidade. Ela gira em torno da Terra e a mesma força que atrai um objeto para cair sobre a superfície terrestre consegue manter a Lua em movimento circular. Essa é a base do seu raciocínio. Ele desenvolveu um pouco mais esse raciocínio, pensando no seguinte: para a Lua estar em movimento circular, ela precisaria estar caindo continuamente. Lembram-se da história da bala? Ela tem que estar caindo continuamente. Portanto, deve haver uma força atraindo a Lua em direção ao centro da Terra. De outra forma, a Lua sairia pela tangente. Ele então calculou a aceleração da Lua nesse movimento circular, né? E concluiu que essa aceleração varia com o inverso do quadrado do período do movimento circular da Lua, de 27,3 dias, né? E a distância até a Lua. Concluiu, portanto, que a aceleração da Lua e a aceleração de um objeto que cai sobre a superfície terrestre, que já se conhecia depois dos trabalhos de Galileu, seriam dados por uma relação entre o raio da Terra e o raio da trajetória circular, né, que eu estou representando aqui por R Lua. E o que aconteceu é o seguinte: já
em 1666, o Newton fez uma pequena continha. E ele chegou à conclusão de que a relação entre as acelerações daria 1 sobre 4.000. O valor exato, ou próximo, né, do exato, é 1 sobre 3.600. E Newton acabou não gostando muito do resultado, apesar de ter achado esse resultado muito próximo. Acontece que Newton estava utilizando um valor para o raio da Terra, né, muito menor do que o valor real. E só alguns anos depois, esse valor foi corrigido. Quando Newton corrigiu esse valor, ele percebeu que o seu raciocínio era perfeito. Ele tinha toda a razão para entender o movimento circular da Lua em torno da Terra como sendo devido à mesma força que atrai um objeto no seu movimento de queda em relação ao solo. Então, nesse ano de 1682, ele tomou conhecimento de trabalhos experimentais de Picard sobre o comprimento de um grau de um meridiano. Com isso, basicamente, ele estava definindo de uma forma mais precisa o valor do raio da Terra, e ele então percebeu que essa sua ideia original de 1666 estava correta, muito próximo desse ano de 1679, né? E agora vem essa sua correspondência com Hooke e o interesse dele, então, renasceu. Ele já havia feito essas estimativas, concluiu, a partir dos trabalhos de Picard sobre a medida de um meridiano, sobre o raio da Terra, que aquele cálculo que ele havia feito era praticamente preciso, exato, e agora essa correspondência com Hooke. Hooke escreveu um artigo, né, datado de 1674, onde ele tentava provar o movimento da Terra. Aqui ele propõe, então, a força entre a Terra e a Lua variando com o inverso do quadrado da distância. Escreveu para Newton e alguns acreditam que esse trabalho influenciou Newton. Sim, passou a pensar nesse problema e quando ele foi procurado por Halley, né, essas pessoas aqui, tanto Hooke, Huygens, Halley, Wren, já haviam se dado conta de que a força entre a Terra e a Lua deveria variar com o inverso do quadrado da distância, mas eles, na verdade, faziam uso da terceira lei de Kepler. Não a lei das órbitas, o que nesse caso seria válido só para uma órbita circular. Eles não sabiam que um corpo que se movimenta experimentando uma força que varia com o inverso do quadrado da distância, tem como uma das possibilidades uma órbita elíptica, e isso o Newton já sabia, né? E foi então que em agosto de 84, Newton respondeu para Hooke que a órbita poderia ser também uma elipse, claro que pode ser uma órbita circular, também, né? Mas o caso mais geral é o de uma elipse, um círculo ou uma circunferência, uma elipse de excentricidade zero, né? Muito bem. E foi aí, então, que ele percebeu, né, que essa força, além de variar com o inverso do quadrado da distância, dependia da massa de um dos objetos que se atraiu e da massa do outro objeto. Isso aqui, então, é a base da lei da gravitação universal de Newton. E ele, antes de anunciá-la, ele teve que resolver ainda alguns problemas bastante difíceis de serem resolvidos. Um deles é perceber que, no caso de um objeto esférico, com uma densidade constante, mas também vale para o caso de uma densidade que varia só com a distância até o centro, tudo se passa como se a massa do corpo estivesse concentrada num ponto, no caso, no centro desse corpo. Isso, claro, facilita muito as contas, porque agora você reduz esse problema ao problema da dinâmica de dois objetos pontiformes. E Newton precisava de obter. Quando ele descobriu isso, ele estava pronto, então, para desenvolver toda a teoria da gravitação, e foi exatamente o que ele fez. Ele primeiro resolveu esse problema dos objetos esféricos, extensos, isso consumiu algum tempo para ele, e agora, munido desse resultado,
ele passou a analisar o movimento de um corpo sob a ação de forças centrais que variam com o inverso do quadrado da distância. E, portanto, provou que se a força variar com o inverso do quadrado da distância, a órbita seria uma cônica, de uma maneira geral, porque isso depende do valor da energia, mas nesse caso, o caso interessante era da elipse, né? E com isso, ele agora passou a fazer uma série de aplicações dessa teoria. Teoria das marés, né? A precessão dos equinócios, ele abordou numa das edições de um livro e confirmou experimentalmente o que ele chamava da teoria dos cometas, porque ele percebeu, né, que os cometas também descreviam órbitas elípticas, né? Calma aí. Calma aí. Aqui tá aparecendo. Ok, já estou acabando agora. Ok. O fato é que se acredita a influência de Halley e ao seu trato, ou a sua forma de lidar com Newton, né? O fato de Newton ter publicado esse livro. Alguns acham que Halley pagou do seu próprio bolso, no entanto, o que é mais provável é que o custo dessa edição tenha saído dos cofres da Royal Society. O fato é que esse foi a principal obra de Newton, onde ele agora estabelece a teoria da gravitação universal, né? E ele, Newton, reconheceu na introdução do seu livro o papel importante desempenhado por Halley. O fato é o seguinte: Newton desvendou os mistérios, né, da gravitação universal, que é a interação, a força mais importante no universo. Como nós sabemos hoje, né, essa é a força dominante, apesar, né, dessa não ser a teoria última, porque a teoria última é a teoria de Einstein, da teoria da gravitação universal. Essa é uma teoria válida até hoje, né, desde que a interação não seja muito forte. A questão do que é forte e fraco deve ser discutida oportunamente. Newton, de certa maneira, figura como um dos maiores cientistas da história da humanidade, dando contribuições importantíssimas e válidas até hoje. Todas elas são válidas até hoje. É claro que, além das contribuições para a física, ele deu a contribuição para o cálculo diferencial integral, né? E a relevância do cálculo diferencial integral é muito grande, porque todas as leis físicas são formuladas em termos de taxas de variação. Todas elas, né? Então é a única forma razoável, né, de se formular as leis físicas é por meio do cálculo diferencial integral. O fato é que, a despeito da limitação da variedade, né, dessas teorias, né, porque hoje a teoria mais precisa, mais elaborada para a teoria da gravitação é a teoria geral da relatividade, né? A mecânica quântica passa por uma modificação com a mecânica quântica ou melhor, a mecânica clássica passa por uma modificação, recebendo agora o nome de mecânica clássica relativística, e, portanto, hoje essa mecânica ainda é válida, desde que os objetos se movam com uma velocidade muito menor do que a velocidade da luz. Então, é ainda a teoria que descreve o movimento dos objetos, né? A teoria da gravitação, no caso de campos gravitacionais fracos, ainda é uma boa teoria que descreve todos os fenômenos nesse limite de campo gravitacional fraco, e a teoria corpuscular da luz ainda é a teoria vigente, em que pese o fato de termos descobrido isso somente no início do século passado. Ou seja, todas as contribuições de Newton são contribuições atuais, mesmo nos dias pelos quais estamos vivendo, e temos certeza, num futuro, porque se trata tão somente de aproximações de uma teoria mais geral. Obrigado.